Toledão, Distrito Federal, Ibanez Rocha, 46% de válidos, tinha 50% no anterior. Portanto, está pintando um segundo turno no Distrito Federal e o Ibanez Rocha, até pouco tempo, ele estava com chance de liquidar na primeira leva, né? na primeira etapa. O Leandro Graz, que é o candidato lá, da coligação PT, PV, PC do B, está com 20%, tinha 18% no anterior, o Isalci, PSDB, 16%, tinha 11% no anterior, o Paulo Otávio, PSD, Partido Social Democrático, 8% agora, tinha 9% no anterior, a Leila do Vôlei, do PDT, 6%, tinha 7% no anterior, Coronel Moreno, PTB, 1%, Queca Banho, PSOL, 1%, Renan Arruda, PCO, 1%, Lucas Salles, 1%, Teodoro da Cruz, PCB, 1%, Robson da Silva, PSTU, está com menos de 1%, desculpa, e o Teodoro da Cruz também. Bem, a novidade aqui parece, né, Toledo, é uma possibilidade de a eleição no Distrito Federal ir para o segundo turno, e é uma unidade da federação em que o Bolsonaro está na frente do Lula, né? Nos poucos lugares em que ele ganha do Lula. Esse é o ponto que eu ia mencionar. A tendência é clara de que haja segundo turno, porque um está caindo e, embora o Leandro Graz, o candidato do PV, não esteja disparando, ele está crescendo consistentemente a cada rodada. Está sendo ajudado porque o voto lá é muito disperso, né? O terceiro colocado tem 16, o Paulo Otávio, que está em quarto, tem 8, a Leila do Void está em quinto, tem 6. Quer dizer, tem muito candidato que ajuda o Leandro Graz a levar a eleição para o segundo turno. Agora, duas coisas que eu gosto sempre de falar sobre a eleição do Distrito Federal. Primeiro, você tocou bem no assunto. É uma das unidades da federação onde o Lula perde do Bolsonaro sem muito choro nem vela ali, né? Tem uma diferença grande entre eles. Portanto, pode ser que haja um voto tático dos bolsonaristas no Ibanez, né? Gente que iria votar em outro candidato e que eventualmente pode mudar o seu voto para liquidar a fatura logo, para não deixar que um candidato, embora o Leandro Graz seja do PV, a coligação dele lá é PV, PT, PCdoB, né? Para que não haja um candidato de esquerda no segundo turno. Uma especulação. E a outra coisa é que tem uma particularidade na eleição do Distrito Federal que torna um pouquinho diferente do que a eleição lá, fazer pesquisa lá, que é o seguinte: você tem muitos eleitores que votam no Distrito Federal, mas não moram no Distrito Federal, né? Moram no entorno ali de Brasília, em municípios tipo Águas Lindas de Goiás, que ficam em Goiás, mas que registraram o seu título de eleitor no Distrito Federal, isso ainda numa época que o Joaquim Morriz era o grande líder lá, né? Então, fazer pesquisa lá não é muito simples. Você tem que fazer pesquisa em outro estado para saber quem vai votar. Interessante isso, é verdade. A questão do entorno, né? Inclusive, é uma questão delicada do ponto de vista administrativo para Brasília. Enfim, tem uma população flutuante que vem trabalhar no Distrito Federal e volta justamente ali para o entorno. Ô, Graziela, a sua análise sobre o Distrito Federal, por favor. Então, além dessa peculiaridade, a gente tem uma outra peculiaridade, que a gente só tem eleições a cada 4 anos. Eu falo a gente porque eu sou do DF, eu moro no DF, eu sou nascida aqui. O fato da gente ter eleição só a cada 4 anos, a carreira política é um pouco diferente do que em outros lugares. Então, por exemplo, o Leandro Graz, que é um candidato super jovem, está no seu primeiro mandato na Câmara Distrital, ele pegou esse gás com essa carreira ascendente na política, mas isso é menos... É um caminho menos óbvio no DF, por conta disso, né? Porque você não pode entrar como vereador, tentar prefeitura, depois ir para estadual. Esse caminho mais clássico de escadinha é difícil no DF. Tanto é que a gente vê os candidatos, a gente tem o Paulo Otávio, que é um empresário de muito destaque, a gente tem o Ibanez, que é também um advogado já muito famoso na cidade. Normalmente, esse é o perfil mais de candidato. Agora, surpreendeu muito essa subida do Leandro Graz, de fato. Primeiro, porque a gente não tem o peso do Lula aqui no DF, que a gente tem em outros lugares do Brasil, porque, como vocês muito bem colocaram, o DF é muito bolsonarista, via de regra, continua sendo, né? Agora, é interessante também lembrar que o apoio do Lula ao PV no DF foi a moeda de troca para o PV entrar na federação do PT.
Claro que o PV ganha mais do que o PT nessa federação, mas, de todo modo, esse apoio era esperado, esse foi o cálculo que foi feito. E para o PT isso é, inclusive, bom, porque no DF o PT se desestruturou muito depois da administração do Agnello, que foi muito mal vista, né? Saiu com uma desaprovação tremenda, até hoje não é muito bem visto na maior parte do DF. Então, a esquerda no DF se reorganiza no PV, no PSB, no PSOL, em outros partidos. Claro que o PT também tem algumas cadeiras da Câmara, tem alguns nomes de destaque, mas teve uma desestruturação do PT depois do Agnello. Então, o fato do Leandro Graz estar ganhando esse gás nessa reta final é muito interessante de se observar. Outro caso curioso do DF é que a gente tem o Felipe Belmonte, que é o suplente do Isalci, que está disputando essa segunda vaga. Ele tem duas possibilidades de assumir cargo. Se o Isalci ganhar para o governo, ele assume o Senado. Se o Paulo Otávio, que também está disputando a segunda vaga, ganhar, ele é vice do Paulo Otávio. Então, o DF está super curioso, mas está sendo interessante observar um tipo de carreira política um pouco diferente surgindo aí. Bacana, bem lembrado, bem mencionado pela Graziella. Porque lá no Distrito Federal não tem uma prefeitura, né? O governo do Distrito Federal equivale aos governos do Estado. E não tem vereador, são os deputados distritais lá no Distrito Federal, e muitos deles, né, onde se faz a política mesmo em Brasília.